Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6. Nós vamos dar sequência à exposição do livro de Josué, que estamos fazendo aqui domingo a domingo. Interessante que hoje nós chegamos no momento da destruição da cidade de Jericó. Chegamos finalmente ao momento em que as muralhas irão cair. E eu imagino até a expectativa, porque a gente começou sempre falando desse objetivo. E aqui nós temos o povo de Deus tomando posse da terra prometida. Eles já atravessaram o Jordão de maneira milagrosa. E agora é o momento quando eles vão destruir a cidade. Na verdade, não é o povo destruindo, mas é Deus destruindo aquela cidade, Deus executando o seu juízo, assim como há 400 anos antes, na verdade mais de 400, por volta de 450 anos antes desse evento, o Senhor já tinha dito lá a Abraão que ele haveria de possuir aquela terra que ele daria, e que as nações que estavam habitando ali tinham sido reprovadas por Deus. O texto de Gênesis apresenta aquela figura em que Deus fala a Abraão: o cálice das abominações. O cálice é a medida de tolerância de Deus. Deus é justo, Deus é dono, e Ele tem uma medida de misericórdia, uma medida de paciência, de tolerância. Só que há 450 anos antes, essa medida estava pertinho de entornar. E Ele diz a Abraão: olha, ainda não, mas lá na frente vai acontecer. E aquelas nações serão retiradas como juízo de Deus. Nós não podemos estudar o livro de Josué com uma lente humanitária. Nós não podemos estudar o livro de Josué, esse período das conquistas, a destruição dessas nações reprovadas, com o nosso momento hoje de questões em que a gente tem a luta pela paz, pela pacificação. Nós também não conseguimos entender esse livro e o que está acontecendo aqui, se você e eu, se nós não entendermos que Deus é dono de tudo. Por que Ele age assim? Porque Ele é o Criador do universo. Não tinha nada, não tinha gente, Ele criou. Ele é o dono das galáxias, Ele é o dono das pessoas, Ele é o dono dos elementos. E Ele já fez isso uma vez, quando Ele mandou o dilúvio sobre a terra, porque a humanidade que Ele criou para comunhão com Ele havia se afastado dEle. Os pecados cometidos, as abominações, Deus falou: vou destruir. E Ele resolveu, ainda na sua medida de graça, continuar o projeto com a gente, através da família de Noé. Então nós temos esta situação aqui também, porque Deus, Ele é o dono, e Ele está exercendo juízo através do povo. A gente tinha expectativa de chegar em Jericó, mas de repente não, tem que mandar os espias. Aí os espias vão lá, e aí já demorou mais 2 dias. Aí a gente pensa, agora vai. Aí quando está tudo preparado, atravessou o Rio Jordão, mas ainda não é o momento. Por quê? Tem que fazer a circuncisão. Aí depois celebra a Páscoa. Aí depois uma teofania, Deus se apresentando em Jesus em forma humana, para liderar a batalha e alentar e orientar Josué o que haveria de ser feito. Então a gente olha agora o capítulo 5 como uma continuidade do capítulo 6. E nesta continuidade nós temos aqui as informações, nós temos aqui aquilo que deveria ser feito. Olhe então na sua Bíblia a conquista de Jericó, no capítulo 6. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra,
contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto, então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. O que nós temos até aqui é o diálogo, a informação dada por Deus a Josué. Vai acontecer isso. E aí Deus coloca o plano em ação para derrubar as muralhas e para destruir a cidade de Jericó. Não há aqui um plano, uma estratégia de fazer com que tivesse algum tipo de armamento, algum tipo de equipamento. Você vai se lembrar de Sodoma e Gomorra. Você vai se lembrar que Deus poderia fazer chover pedra, é ou não é? Para destruir a cidade, como Ele já havia feito. Mandar água para destruir com dilúvio, ou mandar fogo do céu, como Ele também já havia feito. Mas há uma estratégia toda que também a gente sempre observa, que Deus cumpre o seu objetivo, mas Ele é pedagógico, Deus é didático, Ele tem lições para ensinar para o seu povo, Deus tem lições para ensinar para a sua igreja, para mim e para você, o tempo todo. Nessa caminhada com Deus, é uma caminhada de aprendizado, é a caminhada de lições, que a gente vai tirando para a vida, que a gente vai tirando para o nosso dia a dia, que a gente aplica em casa, a gente aplica na família, no trânsito, na escola, no trabalho, em toda e qualquer situação. Então, a ordem é: vocês vão se levantar e vocês vão sair na direção da cidade. Vocês vão levar a arca da aliança, que é que marca a presença de Deus no meio do povo. 7 sacerdotes irão à frente da arca. Eles vão com trombetas de chifre de carneiro. Eram trombetas, eles arrancavam o chifre do carneiro. Já viu aquele carneiro que tem o chifre enrolado? É esse chifre que era arrancado. Eles davam ali uma lixada em algumas coisas, e eles tocavam aquilo da parte da entrada menor do chifre para a entrada maior, e aquilo produzia um som muito alto. 7 sacerdotes com trombetas ou cornetas de chifres de carneiro, eles vão tocar. E a arca vai atrás, e o povo também. Os homens de guerra, 40.000 homens de guerra, mais o povo também andando em volta. Esta é a orientação. Aí Deus fala: vocês vão fazer isso 6 dias seguidos. Vão fazer isso hoje, aí vão fazer amanhã, depois, e na sequência 6 dias. Mas nos 6 primeiros dias ninguém fala nada. Silêncio. É uma procissão, irmãos. É um cortejo. É uma caminhada. O único som das buzinas, o único som das trombetas, dá a volta e vem. E aí, para que a gente entenda alguns aspectos do texto, Gilgal ficava a 2 quilômetros da muralha, a 2 quilômetros. Então levanta do acampamento, anda 2 quilômetros. A indicação histórica naquele tempo, que para dar a volta na cidade toda, era uma cidade grande, mas que hoje tem a Jericó atual, que não é a mesma do passado, até na posição geográfica, mas tem um nome também, é lá na região, mas hoje é muito menor do que era nessa época, e que para dar a volta na cidade toda, era um perímetro de 6 quilômetros, alguns dizem 8 quilômetros. Se a gente pegar o maior, a cada dia era uma caminhada de 10 quilômetros. Levanta, tal, organiza o povo, anda 2, dá a volta em 8, retornando para o acampamento.
Então, uma caminhada diária de 10 a 12 quilômetros. Fecha o primeiro dia, fecha o segundo, fecha o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Nós precisamos olhar agora o foco nos dois grupos. A gente precisa olhar agora como é que o povo estava enxergando isso e como é que os habitantes de Jericó estavam enxergando esse momento também. Porque imagina você, o primeiro versículo que eu li diz que Jericó estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. O capítulo 5 vai dizer que o coração deles se derreteu de medo, eles ficaram assustados. É uma ameaça iminente. Só que chega no primeiro dia, o povo se levanta e vai e chega perto da muralha. Gente, quem está dentro de Jericó, eu imagino que logo no primeiro dia foi adrenalina, o coração acelerou, eles começaram a correr para lá e para cá, falaram, é agora, a guerra vai começar, pega aí. E certamente eles começaram a se organizar nas suas defesas. Juntem os arqueiros, os flecheiros, certamente procurando as pedras, que era comum ter o arsenal de pedras na muralha, para que quando um exército inimigo fosse subir, eles jogavam as pedras naqueles que estavam tentando escalar a muralha. Você já viu nos filmes até óleo quente, betume incendiado com fogo, as defesas que eles se utilizavam. Pega porque agora. E de repente o povo, sem uma palavra, dá a volta, eles ficam olhando. E só a buzina tocando. Aí eles vão embora. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, nada acontece. Quarto dia, eu fico imaginando que tinha gente em Jericó falando assim, esse povo é maluco. O que eles estão fazendo? Então havia o foco, quem estava na cidade, e havia o foco do povo. O povo está seguindo aquelas ordens, mas eles estão andando, e eu imagino eles andando e olhando a muralha, como se estivesse olhando essa parede, em silêncio, só para, e buzina tocando, dá uma volta para o acampamento, e isso a cada dia. Mas acontece que chegou no sétimo dia, a ordem de Deus é assim, levanta bem cedinho. Eles levantaram de madrugada, antes do sol nascer. Sabe quando o sol está tudo escuro e começa aquela luz tímida lá no horizonte, de repente vai clareando, aquela aurora. O povo já estava esperto ali, se preparando e caminhando na direção de Jericó. Só que neste dia, eles teriam que dar 7 voltas na cidade, no sétimo dia. E na sétima volta, as buzinas iriam tocar, e Josué daria a ordem, gritem! E eles gritaram. Gente, eu fiquei assim, pensando de manhã, e agora, imagine que coisa, todo mundo gritando. Quem aqui já gritou pelo menos uma vez na vida? Tem gente que grita quando o time faz um gol. Tem gente que grita de medo e pula em cima da cadeira quando vê um inseto. Mas era uma multidão, junto com as buzinas. E a orientação era que no momento adequado eles gritariam. Então nesse sétimo dia, que começou cedinho, pela distância e pela velocidade natural da caminhada de seres humanos, a muralha vai cair por volta de meio-dia. E naquele momento exato, quando veio a ordem, eles gritaram, vamos gritar? Grita comigo a meia voz. Ah! Vocês não gritaram, eu gritei sozinho. É que eu estou com o microfone, né? Vamos gritar? Ó, parece que eles gritaram até afinados, né? Essa igreja é afinada. Mais uma vez, agora aumenta um pouquinho. Vamos fazer assim, vamos gritar em adoração a Deus. Vai lá. Excelente.
Então, naquele momento que foi dada a ordem, eles gritaram, as buzinas tocando, e Deus operou o seu poder, e as muralhas começaram a balançar, elas ruíram, caíram, pedra para tudo quanto é lado, e a resistência que tinha para que o povo tomasse posse daquela cidade, caiu, e o texto diz que caiu rente ao chão. Já tem gente comentando que foi o som. Você sabe que o som ele pode desestabilizar estruturas. Você sabe que gritando, o som, a depender do som, ele pode quebrar as vidraças. A gente não tem ao certo de dizer que foi o som do grito ou o som das buzinas. Outros já disseram que aquilo foi obra do acaso, porque naquele momento o que aconteceu lá, o que aconteceu? Foi um terremoto. Gente, um terremoto na mesma hora? Se for terremoto, foi Deus que mexeu nas placas tectônicas naquele momento e fez com que houvesse a instabilidade da terra e as muralhas caíram. O que a gente entende é que naquele exato momento, naquela obediência do povo, naquela caminhada com Deus de 7 dias, no momento exato, Deus colocou a mão na muralha, porque foi Deus quem derrubou. Jericó simboliza os inimigos. Jericó simboliza as resistências e aqueles que se opõem a Deus. As práticas que eles tinham ali, a promiscuidade, o desrespeito, as violências e principalmente aquilo que Deus considerava como uma abominação. Eles ofereciam seus filhos a Moloque, aos deuses falsos, pegavam bebês, crianças, sangravam, cortavam, tiravam a vida dos próprios filhos, oferecendo a deuses falsos, e Deus não se agradava. Então ali nós temos essa resistência, os inimigos, mas eu quero dizer para você que os inimigos do povo de Deus, eles caem por terra. Nada subsiste diante do nosso Deus. Nada se opõe à vontade do nosso Deus. A vontade de Deus, ela vai se manifestar, ela vai ser feita, realizada, porque Deus é o dono de tudo e Ele tem todo o poder. Agora, como é que a gente pode tirar algumas lições desse evento? A gente tira algumas lições, inicialmente no texto de Josué, para dizer que a gente só consegue vencer os inimigos quando a presença de Deus está com a gente. Então, se a presença de Deus está com a igreja, se a presença de Deus está na sua vida, se a presença de Deus está na sua casa, então você pode vencer, você pode ter as vitórias no seu dia a dia, diante das oposições e dos seus inimigos. E o texto vai apresentar que a marca da presença de Deus era a arca da aliança, que a gente já explicou aqui. Como era feita, o conteúdo, e como Deus havia feito o pacto de habitar, ali no propiciatório, onde Deus recebia o sacrifício, o sangue de um animal para perdão dos pecados do povo. A arca simbolizava então a presença de Deus no meio do povo. A gente só consegue vencer este mundo que se opõe a Deus, porque Deus é o Deus desta igreja. Deus é o Deus que está na tua vida. É o nosso Deus que está conosco. Depois, a gente vê as trombetas. Porque há um ensinamento ali que não é somente a buzina. Como disse, quando eles tocavam aquela trombeta de chifre de carneiro, não tinha linha melódica, não tinha nenhum tipo de oscilação para buscar notas musicais, para criar-se uma melodia. Era um som contínuo. Mas este som contínuo era um som de chamada de atenção, de prontidão. Era o som de uma convocação. Tocou a trombeta, tocou. O povo alerta. O povo se prepara. O povo se junta. O povo chega perto. A figura
ao tocar a trombeta, é a figura da unidade, para mostrar que a gente vai vencer o inimigo se a gente estiver junto. Meus irmãos, como a gente precisa de unidade. Num mundo fracionado, num mundo truculento, mas no nosso dia a dia, com as nossas diferenças, com a maneira como a gente interpreta as coisas diferentes. Às vezes atritos acontecem dentro da igreja, às vezes algumas desuniões, às vezes tem gente que se separa, às vezes tem gente que perde o controle, até fala o que não deve. Mas quando Deus fala que nós temos que lutar contra o inimigo está lá fora, não está aqui dentro. A gente não briga com o irmão, a gente ama o irmão. A gente não ofende o irmão, a gente estende a mão ao irmão. Nós precisamos entender que quando a igreja tem a força da unidade, o inferno não pode com a igreja. Mas quando a gente está fracionado, quando a gente tem dificuldades nos relacionamentos, então a gente perde a força espiritual, a nossa energia vital que demonstra amor. É aquilo que João vai dizer, para que todos sejam um. Você conhece o texto? Para que todos sejam uma só pessoa, como uma só mentalidade, um só coração, união, para que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. A unidade da Trindade. E aí ele vai dizer assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. O amor dentro da igreja prega o evangelho. A intriga dentro da igreja causa escândalo. O amor dentro da igreja autentica a nossa pregação. As desavenças dentro da igreja desautorizam, tiram a nossa autoridade para pregar. É por isso que ali o povo estava junto, unido, a fim de que eles pudessem caminhar naquela caminhada juntos e ver o poder de Deus, e Deus estava atendendo a todo o povo. E depois nós temos os 7 dias. E os 7 dias, gente, é uma jornada. Façam isso no primeiro dia. Aí vai alguém no primeiro dia, volta para o acampamento. Eu fui lá, caminhei. Tem gente que fala assim: eu perdi meu tempo. Eu caminhei 10 quilômetros e nada aconteceu. Hoje eu não vou. Mas o povo que estava unido falou: nós vamos de novo. Eles vão no segundo dia e nada acontece no terceiro. Mas eles não têm desânimo, porque eles estão dizendo assim: nós vamos até o 7º dia, porque Deus falou e a gente vai obedecer. Se Deus falou que vai destruir, e a maneira que Ele quer fazer assim, ainda que eu não entenda, eu creio que Ele vai nos dar a vitória. Eu só tenho que obedecer, ainda que você não entenda algumas coisas. A gente não tem explicação para tudo. Ainda que a gente não saiba o futuro, ainda que algumas incertezas surjam, você pode dizer: eu vou continuar caminhando com Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que é poderoso para guardar a minha vida, o meu depósito, o meu tesouro, até o final, até o dia final. E dessa forma também, a gente tem essas lições ali. As lições de que a presença de Deus é o mais importante. A presença de Deus na tua vida, nos teus ambientes, por onde você caminha, a presença de Deus na igreja, a nossa unidade e também a nossa fé. E a igreja do Senhor Jesus se torna invencível quando ela está dentro dos planos de Deus. Mas a gente tem aqui também esta figura dos inimigos, das batalhas. E fazendo então uma transposição para hoje, qual é o seu inimigo hoje? Pensa agora na tua vida, nas tuas responsabilidades, na tua agenda, no que você faz, na sua família. O que se opõe para você? Qual é a causa da oposição que atrapalha a tua vida, os teus planos, ou mesmo a tua vida cristã?
porque nós temos inimigos hoje. E é muito interessante que a palavra de Deus é rica em mostrar que a vida cristã não é um mar de rosas, mas é uma luta constante. A Bíblia apresenta de várias maneiras que a vida é uma luta o tempo todo. Vários textos, mas eu me lembro de Efésios no capítulo 6, quando Paulo vai dizer que a gente está numa batalha espiritual e que para a gente vencer essa batalha, a gente precisa dos equipamentos. Você precisa ser equipado com equipamentos espirituais para vencer. Eu pergunto para você, eu vou dar um spoiler agora, antecipar uma informação do que são os nossos inimigos. O que é que o diabo veio fazer na terra? Ele veio matar, roubar, destruir. E ele não está de brincadeira. Então, só por isso a gente já imagina que a gente está numa luta. E a gente precisa de proteção, a gente precisa dos equipamentos. Gálatas, no capítulo 6, você tem aí a partir do 10, Paulo diz assim, finalizando a carta aos Efésios: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que a gente tem uma luta contra o diabo, que é o nosso adversário, mas que ele tem também aqueles que ele lidera, os poderes ali, os principados são demônios caídos, são aqueles anjos que se rebelaram também com Satanás, lá em algum período antes da criação, eles foram expulsos. O diabo queria o lugar de Deus, roubar a adoração de Deus, ele foi expulso, e ele caiu de lá com uma parte dos anjos criados. Deus criou os anjos uma vez só. A quantidade de anjos fora criada uma vez só. E não é uma quantidade pequena. 1/3 caiu com Satanás. A gente não precisa temer os demônios, porque nós estamos em maioria. Amém? Porque nós temos 2/3 de anjos que também se opõem aos demônios e aos principados. E Paulo está dizendo que a nossa luta é contra estes, contra estas hostes, contra esse dominador, esse adversário. E aí ele vai colocar nesse texto, eu vou avançar aqui um pouquinho mais, porque ele diz assim, olha, você tem que ter a armadura de Deus, que é proteção, você tem que ter o cinturão da verdade, tem que cingir os lombos com o cinturão da verdade, ou seja, a gente ganha a batalha quando a gente fala a verdade, a gente começa perdendo quando a gente se utiliza de mentira, mas quando a gente fala a verdade, a gente já sai ganhando. Tem que estar no corpo, o cinturão estava perto, a verdade tem que fazer parte da gente. A verdade anda com a gente, não é um produto numa prateleira, que de vez em quando eu vou lá e pego a verdade, mas quando ela não está, eu faço do jeito que eu quiser. A gente sempre fala a verdade, cinturão da verdade, couraça da justiça. Couraça era aquela parte que era colocada no peito, geralmente era feita de bronze. E os guerreiros daquela época, eles colocavam ali aquela couraça, porque se houvesse uma flecha ou uma lança, haveria uma proteção nas regiões vitais, porque ela estava protegendo aqui coração, pulmão, ela estava protegendo intestino, fígados. Então ele está dizendo, olha, põe essa couraça da justiça para te proteger, calçados os pés com o evangelho da paz. Os calçados, as alparcas,
Oi, alô? Espero que não seja o cronômetro ali, tá? Mas as sandálias, os calçados, tanto é um equipamento de proteção. Naquela época havia muitas situações de pedras, de pedregulhos, de acidentes no relevo, e o calçado causava uma proteção, mas o calçado, por proteger, dava agilidade. Ele está dizendo assim, que a gente calça os pés com o evangelho da paz, com a certeza de que o evangelho nos alcançou, o evangelho é a graça, o evangelho é Cristo que morreu por mim e por você, o evangelho é que os nossos pecados estão perdoados. Então a gente está calçado com isso. O escudo da fé, que a gente também protege, ele vai dizer nesse termo, que usa o escudo da fé para que a gente consiga se proteger dos dardos inflamados do maligno. Vem a seta e você com o escudo muda a direção de onde vem e você consegue ali se proteger. E ele vai dizer assim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e a oração. Gente, quando o crente está revestido com estes equipamentos da armadura de Deus, estes são equipamentos espirituais que concedem proteção completa na defesa e concedem eficácia no ataque. Os inimigos, então, nós alistamos aqui os inimigos como o mundo, a carne e o diabo. E nós temos alguns textos que apresentam de maneira clara esses aspectos do mal, esses aspectos da oposição para comigo e contigo, para com a igreja. Então, o Dr. Shedd, que alguns aqui conheceram, ele popularizou, na verdade ele aprofundou esse tema, quando ele escreveu o seu livro, O Mundo, a Carne e o Diabo, e quando ele viajou o Brasil inteiro pregando, alertando a igreja brasileira sobre o cuidado que a gente tem que ter com o mundo, mas o cuidado que a gente tem que ter também com a nossa carne, com o nosso eu, com a gente mesmo, porque às vezes a gente se posiciona como uma autossabotagem. Tem gente que se auto-prejudica, tem gente que se deixa levar por situações, os desejos carnais, pessoais, e traz para si prejuízo diretamente. Então ele colocou esse aspecto, o mundo, a carne, mas também uma entidade persona, uma entidade inteligente, que tem uma inteligência e que usa essa inteligência para maquinar o mal, que é o diabo. Você sabia que o diabo é o maior antropólogo que existe? Sabia disso? Por quê? Porque ele estuda os seres humanos desde o Jardim do Éden. Ele conviveu com o primeiro casal. Ele consegue perceber fragilidades humanas. A gente tem uma vantagem, porque o diabo não é onisciente. O diabo não sabe o que você pensa. Ele não entra na tua mente, o Espírito Santo entra. O Espírito Santo conhece a gente por dentro. O diabo não. O diabo não é onipresente. Mas ele se organiza com os demônios para que eles estejam em posições estratégicas em várias partes do planeta. Quando eu prego em missões, eu costumo dizer que tem gente que acha que tem mais demônios na África, porque o que nós percebemos é uma transição. Não é que existam mais demônios no continente africano, é que lá, pela maneira do povo, a maneira como eles acreditam, existem mais manifestações visíveis, possessões demoníacas, ou mesmo de animais, interferências satânicas, porque o povo acredita. Na Europa houve uma transição, então o demônio na Europa atua de maneira camuflada, nos Estados Unidos de maneira camuflada, e no Brasil estamos em transição, porque você vai lembrar no passado quantas manifestações demoníacas aconteciam, virava até espetáculo na TV. Hoje diminuiu, porque o diabo percebe que manifestou a autoridade da igreja, expulsa em nome do Senhor Jesus.
E ele quer permanecer. Quando Jesus foi expulsar lá o demônio do gadareno, mandar para as regiões interiores, o que eles falaram? Deixa a gente permanecer aqui, nessa esfera. Como? A gente entra ali naquela manada de porcos. Alguém já disse que é a mancha verde, torcida do Palmeiras. Eles iriam perder, Diuri, uma posição dentro de uma pessoa, do gadareno, legião, era muito demônio. E Jesus, com autoridade, disse: deixa a gente. Eles queriam permanecer na nossa esfera, mas ao entrar nos porcos, os porcos se precipitaram e foram para o abismo. E eu tive que ouvir gracinha naquela época que o Palmeiras foi para a segunda divisão, que diz que os demônios entraram na mancha no Palmeiras e eles foram para o abismo, que era a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas o que nós temos aqui são esses demônios querendo uma oportunidade para interferir nas vidas, no nosso cronos, mas eles não podem entrar na vida de nenhum crente. Amém? A gente já falou sobre isso aqui. Crente não fica possesso. Não existe expectativa, possibilidade de um crente ser possuído por um demônio. Por quê? Porque o crente é possuído pelo Espírito Santo de Deus. E o diabo não pode, nenhum demônio, falar assim: Espírito Santo, chega um pouquinho para lá que eu quero entrar num pedacinho dessa vida. E o Espírito Santo então fala assim: tá bom, e fica aqui. Não. A presença de Deus não coaduna com o mal, não se mistura. Então a vida do crente está guardada. O demônio, para o crente, ele atua externamente, mas não com possessão demoníaca, que é aquilo que a gente chama de opressão. Podemos ser opressos, podemos ter uma investida do diabo em algum momento da vida, que ele pode canalizar demônios para interferir na tua vida, no teu trabalho, na tua família de alguma forma, mas com ciladas externas, através de opressão. E aí Paulo vai dizer assim, para que a gente possa resistir no dia mal, porque tem dia que está tudo bem, mas tem dia que as coisas não saem como nós imaginamos, e a gente tem que ter discernimento. Será que esse é um dia mau? Gente, aconteceu coisa diferente no teu dia a dia. Acordou de manhã, começou as tuas atividades, sinalizou alguma coisa, corre para o joelho, corre para a oração. Quantas vezes, quando trabalhava secularmente, o melhor lugar para orar na empresa que eu trabalhava era no banheiro. Corria para um lugar tranquilo, se refugia na presença de Deus, porque Tiago vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos aqui o mundo, a carne e o diabo. E o texto de Tiago, no capítulo 4, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Tiago, o irmão do Senhor. Esse é o Tiago que escreve aqui, na sua carta, no capítulo 4, ele vai apresentar nesse texto esses três aspectos dos nossos inimigos, de maneira muito clara. Olha o que ele diz: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Carne. Aqui ele já está falando da carne, da nossa tendência, membros guerreando dentro de nós. O que ele está colocando aqui é aquilo que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 7, aquilo que Paulo vai apresentar na sequência ali dos capítulos, quando ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero já estou praticando.
E quando ele vê a sua condição, a gente está falando de nada mais, nada menos do apóstolo Paulo, que lutava também com essa influência da natureza decaída. Mas quando ele percebe a sua miserabilidade, ele olha para Jesus e fala: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente só vence o inimigo com Jesus na vida, com a presença de Deus. E aí Tiago está colocando isso como a guerra que está dentro da gente. Cobiçais, verso 2, e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes nos vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. E aqui nós temos mais um aspecto do inimigo. Aqui é o mundo. A palavra usada aqui é cosmos, que tem um significado também que envolve tudo que foi criado por Deus. Cosmos envolve os planetas, as galáxias, o nosso planeta Terra. Mas cosmos também são as pessoas. Por quê? Porque João 3,16 vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo. Que mundo? A lua, as estrelas. Porque Deus amou o mundo de maneira tal, de tal maneira, que Ele chegou a dar o seu Filho, unigênito. E deu para quê? Para que todo aquele que nele crê, para que qualquer ser humano que acreditar em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Cosmos também pessoas. E aí nós temos o significado de cosmos. A palavra traduzida do original literalmente significa ordem. Por quê? Porque ligado à criação, Deus criou todas as coisas, criou também a gente, as pessoas, e lá nos dias da criação, o que Deus fazia quando Ele terminava de criar? O texto sempre diz: viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. E quando criou o homem, viu Deus que era muito bom, excelente. Deus criou tudo perfeito, ou seja, Deus criou em ordem. Então essa palavra traduzida por ordem, todas as coisas nos seus devidos lugares, é uma organização harmoniosa, é um ornamento, é uma decoração. Gente, as mulheres aqui, vocês usam maquiagem? Sim ou não? Sim. Por que as mulheres usam maquiagem? Quem veio de manhã não fala. Por que as mulheres usam maquiagem? Você sabe de onde vem a palavra cosméticos? A palavra cosméticos tem origem na palavra cosmos. Cosmético é colocar tudo em ordem. Quando a mulher se pinta, se maqueia, quando ela usa maquiagem, ela está colocando a cara em ordem. Esse é o sentido da palavra cosmético. É melhorar o tônus. Às vezes é para esconder assim os aspectos do tempo, né? Alguma ruguinha que está ali. Tem gente que usa até botox, não é? Dá uma melhorada. Mas é colocar tudo em ordem. Ou seja, porque Deus fez tudo em ordem. E havia também o cosmetes. Cosmetes era o escravo ou a escrava que cuidava da senhora, da roupa da senhora, arrumava a roupa da senhora, os perfumes que ela ia usar e a pintura que ela ia usar, que também tem origem nisso. Ou seja, para que a senhora, a patroa, a dona estivesse com tudo em ordem. Para dizer para você o quê?
Deus criou tudo em ordem, mas o diabo trouxe a desordem. Tirou as coisas dos seus devidos lugares. Sabe o que vai acontecer quando Jesus vier para a consumação de todas as coisas? Jesus vai colocar a casa em ordem. Vai colocar tudo nos seus devidos lugares. Vai retirar o mal. E aqueles que o rejeitaram, eles serão jogados no abismo, no lago de fogo. Ele vai restaurar a criação, Ele vai restaurar a natureza. Nós teremos novos céus e nova terra. E agora essa distância de Deus não haverá mais. A gente vai estar na presença de Deus e a gente vai viver eternamente com o Senhor. Mas este mundo que foi criado em ordem, ele está em desordem. E por ele estar em desordem, ele é uma ameaça. O mundo é uma ameaça para a gente. Porque o que nós observamos aqui é que estas coisas estão fora do lugar. E aí o mundo ele apresenta o quê? Tendências, tentações. O texto diz que o cosmos, o mundo jaz no maligno, porque a queda trouxe estes aspectos. Então, quando a gente pensa no mundo, a gente está pensando em cosmos, mas a gente tem também Romanos 12, que é a palavra aion. E a palavra aion, que também é traduzida como mundo, em Romanos, lá no capítulo 12, ela é literalmente um espaço de tempo. É como se a gente falasse assim: olha, esse tempo presente, o nosso tempo hoje está muito difícil, as pessoas estão desorientadas. Como é que pode a pessoa fazer isso? A gente observa o mal no mundo. Eu percebi 2 notícias recentemente no jornal, no noticiário, e quando eu fui ver, eu olhei assim e falei: parece Rio Preto. E era. O namorado pega uma médica em Rio Preto, mata e coloca na mala. Aqui em Rio Preto, uma operação internacional contra a pedofilia, que começa em São Paulo e chega e prende 5 pessoas pedófilas em Rio Preto. Então, quando a gente vê as pessoas com essas práticas extremas, é porque a mente está deturpada, o coração está deturpado, e o mundo então está vivendo desta maneira. Aí nós temos, continuando lá em Tiago, e aí Tiago vai dizer assim: ou pensais ser sem motivo, que a Escritura diz, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme, todavia Ele nos dá maior graça. Portanto Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E aqui nós temos esse terceiro aspecto no mesmo tempo: o mundo, a carne e o diabo. E quando ele fala aqui de que não é sem motivo, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúme. Quem aqui tem o Espírito Santo na vida? Dá um sinal, levanta a mão, por gentileza. Aleluias, glórias a Deus. Nós temos a presença do Espírito Santo. Só que Tiago está dizendo que o Espírito Santo é ciumento. E a gente tem ciúmes como o ciúme como uma coisa negativa. O ciúme a gente fala que é doentio. O ciúme é possessivo. O ciúme é fruto de uma insegurança. A pessoa ciumenta tem que vigiar. A pessoa ciumenta fala assim: tem que tomar cuidado. Só que a palavra traduzida por ciúme não é a melhor tradução que nós temos. A palavra no original ali é zelos. O que o Espírito Santo tem por mim e por você é zelo. E o significado é exclusividade. O que o Espírito Santo quer é que a gente seja dele de maneira exclusiva. Deus não quer dividir a gente com o mal. Deus não quer dividir a gente com o diabo. Ou é tudo ou é tudo. E nós estamos depositados integralmente nas mãos do Senhor. Lá em 1 João, no capítulo 2, o verso 15, a gente tem esse outro aspecto. E João vai dizer assim: não ameis o mundo,
nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Percebam que João aqui fala do mundo, ele fala para não amar o mundo. E Tiago vai dizer, não seja amigo do mundo. São duas situações que estão ligadas. O amigo é aquela pessoa que você tem convivência, que você caminha, que você conversa, que você senta à mesa, que você abre o seu coração. E aí a Bíblia está dizendo assim, não faça isso com o mundo. Não seja amigo do mundo. Se afaste do mundo. A gente tem que lutar contra as práticas mundanas que querem entrar dentro da igreja e na nossa casa, no nosso lar, na nossa mente, no nosso coração. Já João vai dizer, não ameis. Amar é gostar, é sentir prazer, é querer estar perto. Então a gente também não deve amar essas coisas do mundo. Na continuação, João vai dizer, a concupiscência da carne, olha o que ele diz no verso 16, porque o que há no mundo, o desejo da carne, que é a concupiscência, o desejo, a inclinação do mal, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Então, esta mentalidade mundana que se afasta de Deus, e quando a gente tem o aion, que é traduzido como século, tempo, era, a Igreja Católica, ela colocou um termo chamado secularização, a partir daí. Foi quando, algum tempo atrás, principalmente por Pascal, na Universidade de Paris, eles começaram a trabalhar de maneira liberal e influenciados pelo iluminismo, caminhou aí até para aquela proposição da morte de Deus, para dizer assim, a influência da religião no mundo está muito forte, a igreja quer dominar, a religião quer dominar, então separa em duas caixinhas, põe a religião aqui e a nossa vida ali, separa. Por quê? Porque a pessoa vai na igreja, então ela vai lá no domingo, mas quando ela sai de lá, o que ela fez lá, ela fez a sua devoção, a sua obrigação religiosa, e não tem que interferir no dia a dia do mundo. E esta mentalidade liberal foi então avançando através dos tempos e chega até nós. Gente, ali dá origem à ideologia de gênero, práticas sexuais deturpadas. Quem aqui já ouviu falar de trissal? Trissal é uma corruptela de casal. O que é um casal? Homem e mulher formam um casal. Trissal são dois homens casados com uma mulher só. É uma mulher que vai ter sexo com dois homens, vão morar na mesma casa, vão dormir na mesma cama. É uma aberração. Então essas práticas condenáveis são as mentalidades que estão no mundo. E o mundo atua como? Há um ser do mal, que é o diabo, mas ele se utiliza de pessoas que ele tem sob seu domínio, os influencers digitais. A gente tem hoje nas universidades professores que são instrumentos dessas filosofias, dessas práticas. A gente tem que orar para a juventude, a gente ora pela juventude, porque é triste quando um jovem está na igreja, cresceu na igreja ou não, mas é membro da igreja, vai para a universidade e apostata da fé, porque a gente não preparou o jovem para ele se contrapor ao que ele vai ouvir lá, para ele manter a verdade. Pastor Paulo Cristiano, nós precisamos de jovens apologetas, que entendam a Bíblia, que tenham segurança na salvação, para que quando um professor herético falar que Deus não existe, que é a história da carochinha, e que hoje isso, ele vai dizer assim, não, a Bíblia diz, eu creio na Bíblia. Por que você crê na Bíblia? Porque eu tenho que dizer, explicar por que ele acredita e dar testemunho da fé. E quando o crente, num contexto de oposições, ele abre a boca para falar de Deus, ele tem que acreditar que o Espírito Santo está usando ele ali como ferramenta. A gente não sabe o que Deus faz no coração das pessoas, mesmo que estejam gritando com a gente, mesmo que estejam verbalizando até ofensas,
Mas a gente fala da Bíblia, do Evangelho, e a gente não sabe o que o Espírito Santo está fazendo naquele coração revoltado. Mas nós temos que ter essa firmeza. Eu devo continuar pregando desse púlpito que sexo antes do casamento é pecado. Que não dá para abrir mão de um princípio bíblico, que tem que esperar a hora devida, que na vida cristã, na relação afetiva, de namoro, noivado, não tem test drive, não tem que testar antes da hora. Os jovens rapazes crentes não devem defraudar o corpo das suas irmãs, com insinuações, com propostas, tentando antecipar. As jovens também não devem ser fruto de tentação da mesma forma. Temos que continuar pregando. A única maneira de contar com a bênção de Deus na vida sexual é dentro do casamento. E a gente vai continuar pregando isso em nome de Jesus. Não há opção. Eu tenho ouvido, às vezes eu vou falar em retiro de jovens, às vezes eu sou convidado para falar sobre sexo para a juventude. E aí quando a gente fala, tem a possibilidade de um aconselhamento, tem gente que chega e fala: pastor, eu sou membro da igreja, eu sou líder da igreja, mas eu tenho uma vida sexual ativa com a minha namorada. Eu entendi, o senhor pregou, eu estou em pecado, o que eu faço? Ele está lutando com desejos. Eu falo assim: se arrependa, peça perdão para sua namorada, ela vai pedir perdão para você, e vocês vão assumir um compromisso naquele momento em oração, dizendo: a partir de hoje não teremos mais sexo, somente depois do casamento. É como se fosse o retorno à virgindade, aleluia. Nós vamos esperar, porque se errou, fez antes da hora, peça perdão, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então a gente tem que lidar com isso. Então dessa forma a gente não pode deixar que essa influência mundana vá adentrando a igreja e a gente vá tendo essa permissividade que os nossos inimigos apresentam. O tempo avançou, irmãos, eu não vou conseguir esgotar todo esse tema, mas eu vou continuar falando ainda com aspectos deste tema nos próximos domingos. Mas eu quero dizer para a igreja que eu estou orando pela igreja. Eu, pastor Adilson, estou orando pela igreja. E eu estou orando pela igreja em 3 áreas específicas. E o que eu vou falar agora, eu estou falando aos membros da igreja. Eu estou orando pela igreja, no primeiro aspecto, estou orando por uma igreja santa. Que Deus traga santidade para a nossa PIB em São José do Rio Preto. Estou orando para que cada membro da igreja entenda que quando ele peca, ele afeta o corpo. Que se ele está vivendo, como diz João, pecando habitualmente, esse pecado faz parte da prática dele, a gente está orando para que o Espírito Santo quebrante, convença, e ele resolva essas pendências, ele se torne uma vida santa. Então eu estou orando, pedindo ao Espírito Santo que nos quebrante, que haja arrependimento verdadeiro em nós, para abandono de práticas pecaminosas. Também no ponto da santidade, a gente vai continuar pregando a palavra de Deus. No ponto da santidade, que não saia da boca dos membros da igreja palavras torpes, mas somente aquelas que edificam. Depois, o segundo ponto, estou orando por uma igreja unida. Estou orando por uma igreja unida. Porque
Eu ainda percebo, meus irmãos e irmãs, com todo carinho e respeito, que algumas situações recentes que quebraram a unidade dessa igreja não foram resolvidas ainda. Até quando? Até quando a nossa igreja vai sangrar? Precisamos resolver, por causa da Bíblia que nos cobra isso. Eu estou pedindo a Deus que cure os corações machucados. Eu estou pedindo a Deus que faça cicatrizar as feridas abertas. Eu estou pedindo a Deus que a comunhão plena volte à nossa igreja. Eu estou pedindo a Deus que ninguém vire o rosto em desprezo ao outro irmão. Que ninguém mude de lado na calçada. Que não haja desprezo. Irmãos, não dá para tolerar alguém que estende a mão para um irmão, mas que tem uma pendência, o irmão tira a mão. Então estou orando para que Deus traga esta unidade para a nossa igreja. Terceiro, estou orando por uma igreja que ame a palavra e se dedique à oração. Nesse ponto eu estou orando a Deus, pedindo que Deus tire da nossa igreja o secularismo das mentes que só enxergam o aqui e o agora. Prazeres momentâneos. Estou orando, pedindo a Deus que tire a distração, que prioriza somente o entretenimento e que afasta os crentes da comunhão com a igreja e da palavra de Deus. A distração, a gente sabe, tem crente que gasta mais tempo com joguinhos na internet do que com a palavra de Deus. Eu não estou dizendo dessa igreja, mas eu já vi casamento sendo desfeito por causa de jogos. Porque o marido não cumpria suas obrigações na casa e chegava em casa, era só joguinho na internet. Então tem gente que gasta tempo, muito tempo no Netflix, nos canais de stream, e não tem tempo com a palavra de Deus. Vai ficar uma vida fraca, vulnerável aos inimigos. Então eu estou orando. Como disse de manhã, quem aqui tem celular? Levanta a mão. Acho que todos têm. Alguns têm no celular um aplicativo. As próprias operadoras já estão mandando para você um histórico de quanto tempo foi o seu tempo semanal na internet. É ou não é? Pega aquela quantidade de tempo que você gasta na internet e veja se você tem o mesmo tempo orando, estudando a palavra de Deus. Então a gente está orando para que haja esse maior zelo e dedicação à oração e à palavra de Deus. E eu estou pedindo que Deus retire as algemas das mídias sociais, das armadilhas pornográficas da internet e que o Espírito Santo liberte os escravos digitais do nosso tempo. Que Deus conceda vitória a cada um de nós sobre os nossos inimigos. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos.